6h46 de volta com o Manhã no Ar e chegou o momento da nossa interação ao vivo com a Rádio FM O Dia. Vem comigo que a gente vai conversar ao vivo com a Manuel Cardoso, que está na 93.1. Muito bom dia, Manuel. Está melhor? Oi, estamos sem o áudio da Manuel? Muito bom agora, dia, minha querida. Não, você não estava sem voz, a gente que não estava lhe ouvindo, né? Tá tudo certo por aí? Ainda bem que não ouviram, que eu falei umas besteiras aqui, Adriane. Ah, tá. Deus sabe o que faz. Tá tudo bem. Eu vou com a voz meio grossa, parecendo voz de homem hoje, mas tá legal, Adriane. Manuel, vamos falar de uma situação aí que chegou ao Ministério, uma medida que chegou ao Ministério da Saúde que veta um termo que a gente tem utilizado bastante, principalmente aqui no Amazonas, que é violência obstétrica. A gente não pode mais chamar assim? A proposta do Ministério da Saúde é abolir a utilização desse termo e o argumento, Adriane, o principal argumento, entre tantos argumentos retóricos que eu acompanhei nas informações sobre este caso, o núcleo esse termo está sendo associado aos profissionais médicos, aos obstetras. Um outro argumento, seria o segundo principal argumento, não necessariamente nessa ordem de importância, seria a utilização desse termo de forma ideológica, como se o termo tivesse sido extraído de alguma militância ideológica, e aí se coloca na decisão do Ministério, inclusive os exemplos de Venezuela, os exemplos da Argentina, que tem legislação específica, com base nessa tal ideologia. Agora, sobre isso, Adriane, eu, por exemplo, grifei aqui como pode ser a violência obstétrica, viu? De acordo com o que está em vigor nesse momento, viu? Ela pode ocorrer na gestação ou no parto, ela pode ser física, psicológica, verbal, simbólica ou sexual, ela pode ser de negligência, discriminação ou conduta excessiva ou desnecessária ou desaconselhadas, muitas vezes prejudiciais e sem embasamento em evidências científicas. E isso, Adriane, não tem nada a ver com ideologia e não está restrito apenas ao profissional médico. Muito embora nós tenhamos acompanhado aqui recentemente o caso de uma jovem que durante o parto foi agredida, sofreu violência sim, por mais que se diga que o médico bateu na bancada e não na jovem, mas aquilo aconteceu na hora do parto, num parto que se mostrava difícil, diante de uma discussão entre familiares. A gente está exibindo essas imagens agora na TV A Crítica, pelo Manhã no Ar, para quem nos acompanha pela televisão, quem está nos ouvindo pelo rádio, lembra deste caso especificamente. E isso aí, Adriane, para mim é violência. Eu não sei para você, sobretudo neste momento que você se prepara para trazer uma vida ao mundo e vai passar por um momento que eu imagino que eu, como pai, para mim foi um momento fantástico, extraordinário e de muita apreensão. Quem dirá para a mãe? Eu, particularmente, não estou nem olhando a imagem agora desse caso que está no ar, da violência obstétrica aí cometida pelo Armando, porque é algo que nessa fase me deixa ainda muito mais impressionada. E não tem nada de ideológico nisso, isso é algo criminoso, é algo que a gente está vendo, é uma constatação que você não precisa nem ser um perito, você olha e você sabe que está vendo ali violência. Tanto que depois desse vídeo voltou a circular nas redes sociais, várias outras pacientes chegaram a denunciar o mesmo profissional pelo mesmo tipo de crime. E isso não se restringe apenas a ele, né? Esse é um momento que deve ser um dos momentos mais especiais da vida de qualquer pessoa. E de repente você não ter o apoio, não ter um amparo, né? Tem um discurso de um parto humanizado, mas tem que ser humanizado de fato, tem que ter pelo menos um ser humano decente para fazer isso. Agora, vetar o termo, eu não vou mais poder usar o termo se isso for à frente, não muda a realidade. Eu acho que o próprio Ministério da Saúde deveria estar tentando proibir esse tipo de prática, usar estratégias que de repente pudessem diminuir ou até responsabilizar, porque o que acontece é que os profissionais cometem esses crimes, são denunciados e continuam trabalhando como se nada tivesse acontecido, como se nada, nenhuma punição pesasse
sobre eles. Em vez de tentar proibir, querem que não se utilize o nome, isso não vai mudar a realidade das maternidades públicas e particulares do país, onde esse tipo de situação acontece todos os dias, né? Isso ainda é um projeto e a gente não sabe até onde vai, mas é algo que, para mim, é lamentável que o próprio Ministério tenha essa postura de, em vez de conscientizar, educar e punir, queira mudar aí o termo que é utilizado. Aí a gente vai chamar de quê? O Ministério diz que quer justamente fazer isso, a proposta é justamente mudando educar. O nome, né? Mas se a gente parar de falar do problema, isso não quer dizer que o problema pare de existir. Verdade. Agora vamos falar de uma outra situação, Emanuel. Vamos falar de férias. Você acabou de voltar de férias. Foram o quê? 30 dias? Um pouquinho menos, André Quase não deixou concluir dias. os 30, exatamente. Imagina 60 dias de férias. Pô, é o sonho, né? Você ia curtir? Eu estava comentando hoje de madrugada, assim, tipo, 60 dias de férias eu ia querer voltar a trabalhar porque eu não ia ter dinheiro para continuar os 60 dias de férias. Porque ficar 60 dias dentro de casa eu não consigo. Mas algumas profissões aqui têm esse tipo de férias prolongada, de 60 dias. Estou falando, por exemplo, dos juízes, dos magistrados. E existe um projeto que pretende tirar essas férias prolongadas desses profissionais do judiciário e reduzir para 30 dias. Um projeto que está gerando bastante polêmica e os magistrados já se posicionaram, inclusive, contra, dizendo que eles trabalham de um estilo diferente. Eles têm hora para começar uma audiência, mas não tem hora para terminar, que tem uma necessidade, é um regime diferenciado de trabalho e, por isso, necessitaria de férias diferenciadas também. A proposta é do senador Carlos Viana, e a proposta é justamente essa, reduzir de 60 para 30 dias o recesso ou as férias do judiciário, não apenas dos juízes, mas também do Ministério Público. E mais, a proposta do senador é acabar com a aposentadoria compulsória diante de processos administrativos, Adriane. Aquele caso, eu não sei se você lembra, mas eu penso que as pessoas acompanharam, um juiz que, na época, apreendeu, inclusive, os bens de um empresário do Eike Batista e depois estava usando esses empresários. Esse juiz recebeu como punição a aposentadoria compulsória, uma aposentadoria que é dada com base no tempo de serviço. Ou seja, se o juiz já tem vários anos, ele vai ser aposentado com o salário dele integral. A proposta do senador Carlos Viana, então, é reduzir de 60 para 30 dias as férias do Judiciário e do Ministério Público e acabar também com a aposentadoria compulsória para os casos de membros dessas instituições que, de fato, tiveram algum erro de conduta e que devam ser punidos por este erro de conduta. Como você bem disse, Adriane, os representantes dessas instituições, desses profissionais, funcionários públicos, se manifestaram contra, dizem que o Senado e o senador desconhecem o regime, desconhecem como funciona a justiça, colocaram dados, inclusive, extraído de algumas instituições, que o Brasil tem um corpo de trabalhadores dessas áreas que é menor do que ocorre em outros países e por isso esses profissionais estariam suscetíveis a ter que trabalhar mais com horário de entrada e sem horário de saída, e também colocam o fato de outras instituições como a classe parlamentar, outras instituições públicas que também têm recessos prolongados, como os parlamentares, que têm aí cerca de 70 dias de recesso. É muito dia de folga, Adriane. Bastante. Olha, a gente vai continuar acompanhando essa proposta, porque geralmente nessa briga de legislativo e judiciário, as duas partes acabam cedendo ali, uma pressiona de um lado, outra pressiona de outro, e acaba que não acontece nada. Mas a gente vai continuar acompanhando. Se você aí de casa que está assistindo a gente ou ouvindo, quiser tirar mais alguma dúvida, tem uma reportagem da Larissa Cavalcante no jornal A Crítica de hoje, com todos os detalhes aí desse projeto e o posicionamento, tanto de parlamentares quanto também de pessoas representando aí o setor judiciário. Muito obrigada, Emanuel, pela sua participação. Um ótimo dia para você e até amanhã. Obrigado, Adriane. Até amanhã. A gente se encontra por aqui. Até lá. Tchau, tchau. E agora eu quero falar com você que não está nem pensando em ter férias porque está sem emprego. Chegou a hora da gente falar das oportunidades disponíveis nos Cines. E quem está ao vivo para trazer as informações para a gente é a Tamires Cleo. Olá, Tamires, conta para a gente o que você destaca hoje para as pessoas que estão pelo menos tentando emprego, para quem sabe lá, daqui a um ano, começar a usufruir de férias.
Pois é, né? Precisa de uma carteira assinada para que tenha férias, né? Precisa ser um trabalhador realmente. Tem gente realmente que tem umas férias muito diferenciadas, mas o trabalhador comum realmente tem apenas um mês e tem gente que ainda está buscando esse mês de férias aí para ter direito a esse benefício. Então, se você é uma dessas pessoas, preste atenção, porque tem 14 vagas de emprego disponibilizadas no Cine Manaus e tem outras 40 no Cine Amazonas. Tem muitas vagas no setor de serviços, né? E do comércio também, tem muitas vagas nesses setores. Então, se você se interessa por alguma coisa nessa área, então preste atenção na arte que a gente montou para você. Presta atenção, pega seu celular, já tira uma foto. Tem vagas lá na Avenida Djalma Batista, no Cine Amazonas, ali na sede da CETRAB. Tem uma vaga para contador, tem ainda vaga para assistente de almoxerifado, eletricista de automóveis, operador de máquina de solda, tem ainda auxiliar de manutenção, estagiário em serviço geral, tem auxiliar de serviços gerais, era serviço social ali em cima, eletricista de veículos, tem operador de empilhadeira, tem 3 vagas para operador de empilhadeira. E para PCDs, né, para pessoas com deficiência, também tem vagas exclusivas. 3 vagas para auxiliar administrativo, auxiliar de farmácia são 4 vagas, operador de produção também, ajudante de depósito, vendedor interno, operador de caixa, serviços gerais, tem ainda técnico em segurança do trabalho. Agora a gente parte para as vagas disponíveis no Cine Manaus. A gente começa com o posto ali da Constantino Neri, no São Geraldo. A gente tem vaga para cozinheiro, tem mecânico de refrigeração, faturista, operador de máquina de corte e solda. Tem ainda vaga para auxiliar de serviços gerais. E para pessoas com deficiência, tem vaga para motorista, carreteiro, auxiliar de produção. Essas são 3 vagas. E aí, por último, o posto lá do T4, no Jorge Teixeira, na Avenida Camapuã. Ali perto do T4, né? Tem assistente comercial, tem ainda assistente de PCP, operador de máquina de limpeza, churrasqueiro, consultor comercial e a vaga exclusiva aí para pessoas com deficiência tem auxiliar de escritório na produção. Lembrando que para pessoas com deficiência é necessário levar um laudo médico atestando o tipo de deficiência. No caso dos homens, tem que levar também um certificado de reservista e todo mundo que for lá tem que levar todos os outros documentos necessários básicos, né? CPF, RG, comprovante de residência. Leva também a sua carteira de trabalho com o PIS e, claro, todos os comprovantes que você tiver em casa de escolaridade, do ensino superior, do ensino médio, do ensino fundamental, ensino técnico, o que você tiver que comprove realmente aquilo que está no seu currículo. E é sempre bom também você incrementar esses currículos. A gente sempre fala aqui da importância de você se capacitar. Então, se você quiser se capacitar, sempre tem muitos cursos sendo ofertados gratuitamente, tanto pelo Estado quanto pelo município, tanto pelas instituições né, o Senac ali, por exemplo. Então, se você entrar no site, por exemplo, da Centep, sempre tem algumas vagas disponibilizadas para cursos gratuitos ao longo de todo o ano. Então, acesse o site da centep.manaus.am.gov.br. Lá também sempre tem as vagas disponíveis naquele dia. Essas vagas que a gente mostrou aqui para você também já estão lá. Lembrando que os postos do Cine Manaus, né, ali na Constantino Neri e também ali no Jorge Teixeira, funcionam das 8 horas da manhã até as 2 horas da tarde. Não é necessário pegar nenhuma senha para que você seja atendido. Diferente, por exemplo, lá do Cine da Djalma Batista, do Cine Amazonas. Você precisa chegar por volta das 7 horas para pegar uma senha e você vai ser atendido a partir das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. A CETRAB, né, que é do Cine Amazonas, trabalha com cerca de 30 empresas em várias áreas. Então, você provavelmente pode encontrar algo ali que te interessa, algo que pague bem e te permita, quem sabe, no ano que vem já ter algumas férias, né, Adriane? Não vão ser de 60 dias igual os juízes ou de 70 igual os parlamentares, mas já dá para curtir, né? Muito obrigada, Tamires, pelas informações. E por aqui a gente vai mudar de assunto, vamos voltar a falar dos casos da área policial. Um hortifruti foi alvo de criminosos no bairro Parque 10. Clientes e funcionários ficaram sob a mira de uma arma. A ação foi rápida. Essa já é a segunda vez em menos de um mês que a dupla aparece no local.
Os dois bandidos já estão mal acostumados. Eles já tinham visitado o Hortifruti no mês passado. Eles agem sempre da mesma forma e ameaçam bastante funcionários e clientes. Eles vieram aqui na rua Alexandre Magno, que fica no Xangri-Lá. O piloto da motocicleta ficou aqui enquanto o garupa desceu para cometer o crime. Ele já colocou a arma na cabeça do filho da empresária daqui, proprietária do local. Percorreu o corredor até chegar à área onde fica o caixa, local que o criminoso queria chegar para levar toda a quantia em dinheiro. As pessoas aqui têm medo de falar por conta de represálias, já que esta é a segunda vez que a dupla vem até esse local e não há nada que assegure que eles não vão retornar aqui ao Hortifruti. Só que a polícia já está ciente do caso da mesma forma que também tomou ciência da primeira vez. Só que naquela ocasião a própria imagem não esclarecia muito bem o que havia acontecido e principalmente a característica desse suspeito para que ele fosse preso. Agora foi diferente porque as câmeras de segurança daqui do local, como essa que tem aqui, essa câmera conseguiu registrar exatamente o rosto desse bandido. Agora vai ficar mais fácil para a investigação que será feita pela Polícia Civil. No decorrer aqui do crime, esse criminoso acabou pegando dinheiro que havia ali no caixa e ele tinha uma informação, disse que queria o grosso, ou seja, onde realmente estava a quantia maior guardada. Além disso, levou os celulares de funcionários e clientes daqui do Hortifruti. O proprietário compareceu aqui no DIP, registrou o boletim de ocorrência em relação à segunda vez que essas pessoas nos vídeos aí, que com a ajuda de você da imprensa, será mostrado para que possa identificar os autores, praticar o crime de roubo. É possível perceber durante a ação desses criminosos o quanto as vítimas ficam aterrorizadas. Uma delas chega a ficar de joelhos diante da brutalidade deste bandido, que a todo momento, com a arma em punho, faz ameaças para que ele consiga o que quer, o dinheiro e também esses aparelhos. Mais uma vez, o crime foi cometido aqui no Hortifruti e ele foi embora levando toda a renda do dia e também esses celulares. A polícia agora quer saber quem é esta dupla que visita constantemente esse Hortifruti aqui na rua Alexandre Magno. Quem tiver alguma informação sobre, principalmente esse homem que aparece aqui nessa imagem, porque a partir dele a polícia acredita que vai chegar também no compasso que dá apoio a este assalto. Quem tiver informação pode entrar em contato com o 12º Distrito Integrado de Polícia e ajudar a colocar esses dois atrás das grades. Pode estar em contato com o 12º através do disco de denúncia do número 981 16 9099. Não precisa se identificar e porque as informações serão sigilosas e nós iremos dar continuidade nas investigações para prender esses dois autores de roubo que estão aterrorizando ali o bairro do Parque 10. Aquele tipo de visita que ninguém quer receber, ainda mais 2 vezes seguidas, mas as imagens mostram muito bem esses criminosos. Vou reforçar aqui para você, se tiver qualquer tipo de informação sobre esses bandidos, pode entrar em contato com o 12º DIP por meio do número 981 16 9099. 981 16 9099. E um casal é suspeito de roubar uma lancha no Rio Solimões, próximo ao município de Manaquiri. Após render e amarrar o proprietário dessa embarcação, eles jogaram a vítima no rio e fugiram, levando o celular, dinheiro e o veículo. A Polícia Civil está à procura de um casal suspeito de ter cometido o assalto de uma lancha no município de Manaquiri. A vítima é de Manacapuru e foi até o município de Manaquiri levar o casal em um frete. Porém, na volta, ele foi rendido e teve a lancha tomada de assalto. Nós conversamos com ele, que deu detalhes sobre o caso. Eles chegaram lá na marina, onde nós trabalhamos, no porto de Manacapuru, em torno de 7h30, 7h40, dizendo que queriam fretar uma lancha para ir até Manaquiri. E se lá dava para mim esperar eles 25 minutos, que eles iam levar um documento para assinar lá e retornava.
Dentro de 25 minutos eles retornavam. E na volta, foi quando eles me puxaram a arma e meteram o assalto em mim. Levaram a lancha, R$ 630 em dinheiro e mais meu telefone em J5. O caso foi registrado na delegacia do município de Manacapuru e também na delegacia de polícia civil lá do município de Manaquiri. Em Manaquiri, os investigadores conseguiram identificar o suspeito. Ele é Francisco Oliveira da Silva. A polícia ainda não conseguiu identificar a identidade da mulher, porém conseguiu essa foto que mostra o casal. Conheci e conheço. Se eu ver eles pessoalmente, conheço também, reconheci que em nenhum momento eles encapuçaram a cara deles. Estava armado, um estava com 38 e a mulher estava com a arma menor, tipo uma bereta, alguma coisa assim. Me amarraram pé e mão, mordaçaram a minha boca com a fita e me jogaram no porão do bote e ele tomou o comando e seguiu a destino no Paraná do Manaquiri. Aí me jogaram na próxima boca do Janocá. O proprietário da embarcação pede que quem tiver informações sobre a lancha, que entre em contato com ele. É só ligar para o 91740279 e o outro é 92095773. Me informei num pontão próximo à boca do Janocá, onde eu fui jogado. E lá eles abasteceram R$200 e perguntaram se dava para chegar até em Manaus. E quando eu fui resgatado, passou o primeiro, o segundo, o terceiro, no quarto jato, quando eu fui resgatado, os tripulantes, eu mostrei a foto da lancha para eles reconheceram que eles estavam atravessando o Rio Negro, eles estavam vindo e eles atravessando o Rio Negro, sentido subindo ali a Panaí. O caso segue sendo investigado pela delegacia do município de Manacapuru, em conjunto com a delegacia do município de Manaquiri, para tentar prender o casal suspeito e também recuperar a embarcação roubada. Que situação, né? Ainda bem que ele conseguiu sobreviver a essa situação para não ter que passar mas passou por uma situação muito traumatizante. Se você tiver qualquer tipo de informação sobre o casal que cometeu esse crime e essa informação puder levar ao paradeiro dele, denuncie para a polícia no telefone 181. Você não precisa se identificar. E agora, um homem conhecido como... Na verdade, a gente vai falar de um outro caso policial agora, ao vivo, com o Fred Rocha, porque aqui na capital, um assalto conseguiu ser evitado pela polícia. A gente vai conversar ao vivo com o Fred para falar de um assalto a um ônibus. A polícia conseguiu evitar que isso acontecesse. A linha do ônibus é 448. Isso aconteceria ali na Torquato Tapajós, né, Fred? Sim, Adrane, bom dia a você, bom dia a todos. Imagina a sua situação, você está voltando do trabalho, da faculdade ou de algum compromisso dentro de um ônibus lotado, linha 448, já tarde da noite, e você de repente descobre que ali dentro do coletivo tem 4 bandidos. Foi um passageiro que reconheceu o grupo criminoso que havia cometido um assalto na mesma linha, no mesmo ônibus, na semana passada. Depois que ele conseguiu reconhecer essas pessoas, acionou os policiais militares. A Rocan interceptou o coletivo articulado, que é aquele ônibus maior, ali na Avenida Torquato Tapajós. Pelo menos 3 viaturas da polícia estiveram no local. Os passageiros foram retirados do ônibus um a um e todo mundo foi revistado no intuito de descobrir quem que estava armado ali, quem que estava planejando este assalto. Seria uma noite bem lucrativa para os criminosos, porque tinha muita gente, como eu disse. Só que a polícia foi mais rápida, depois que recebeu essa denúncia, que conseguiu fazer essa interceptação. Inclusive, os próprios passageiros gravaram os vídeos desta ação policial. Um deles mostra quando a PM entra ali no corredor do coletivo e consegue chegar até os homens que estavam ali na metade desse corredor do ônibus. E aí, as próprias pessoas que estavam ali, que já estavam desconfiando daquele grupo, os passageiros acabaram apontando uma mulher que estava em pé
próxima também desses bandidos. Ela, quando percebeu que a polícia iria chegar próximo, decidiu se afastar no intuito de ir para a porta. Só que o policial percebeu, chamou ela e conseguiu revistar a bolsa. Dentro tinham pelo menos 2 armas e uma faca. O material que seria utilizado para cometer o crime, provavelmente, foi essa a conclusão que a polícia chegou. A população, ou os passageiros, ficaram satisfeitos com o trabalho policial, no entanto também revoltados, porque dentro de poucos minutos eles sabiam que se a polícia não chegasse, eles iriam perder tudo ali, aparelhos celulares, dinheiro. Você sabe que os criminosos não deixam nada. Esses bandidos foram levados para o 12º Distrito Integrado de Polícia, que fica ali nas proximidades, onde foram apresentados a uma autoridade policial. São 3 homens e uma mulher. Adriane. Muito provavelmente serão encaminhados para a audiência de custódia agora, hoje às 2 horas da tarde, e dependendo da ficha criminal que já tem, se tem, podem ser colocados em liberdade, afinal de contas o assalto não aconteceu, né? Seria um roubo tentado, e aí o que pode complicar a vida deles é o porte ilegal de arma. Se a numeração estiver raspada, o crime é inafiançável. Então a gente vai verificar ao longo do dia o que deve acontecer. Agora, um outro caso aconteceu lá no bairro Alvorada. Um homem conhecido como Sandrinho foi morto dentro de um mercadinho. Já se tem algum outro detalhe sobre esse crime, de quem seria o autor desse crime, desses disparos? Adriane, por enquanto o que a polícia sabe é que 2 homens chegaram em uma moto, aquela prática bem comum dos criminosos, né, o modo operandi, e efetuaram os disparos, depois fugiram. E aí, como o Alexandro Vieira Ferreira, de 23 anos, conhecido como Sandrinho, estava ali no mercadinho, que seria do pai dele, essa é a informação inicial que nós temos, ele foi levado para o SPA do Alvorada, onde recebeu os primeiros atendimentos, mas não resistiu. Os policiais da 10ª Companhia Interativa Comunitária fizeram uma varredura na área, buscas, no intuito de tentar localizar algum suspeito, mas ninguém foi localizado até este momento. A polícia disse também que tem uma dificuldade muito grande de conseguir informações ali, porque a própria população tem medo de represálias, então procura não passar nenhuma informação privilegiada à polícia, informação essa que pudesse explicar o paradeiro ou mesmo quem foram as pessoas que chegaram ali na moto e que cometeram mais este assassinato aqui na cidade de Manaus. A polícia recebeu apenas a informação de uma testemunha, que essa informação precisa ser verificada, que neste momento é pouco esclarecedora, de que o Alexandro, ou o Sandrinho, que acabou sendo executado, tivesse alguma relação com o crime ali naquela área. Informação não foi confirmada pela polícia, que está investigando, porque agora os policiais querem saber quais pessoas ou quem participou deste homicídio e principalmente a motivação, até mesmo para saber se este crime pode ter desdobramentos ali no Alvorada, na zona centro-oeste da capital. Adriane. Muito obrigada, Fred, pelas informações. Até daqui a pouco. E uma mulher que estava desaparecida desde o último sábado foi encontrada morta na tarde de ontem no bairro São José, na Zona Leste. Marina Carvalho do Nascimento tinha 23 anos e trabalhava como doméstica. A jovem morava aqui na rua J. Nascimento, no bairro São José 1, zona leste da cidade. A rua fica próximo ao Terminal 5. É uma rua bastante movimentada. Por aqui tem casas, comércios e a vítima morava aqui nesta casa com a família. As informações preliminares desse caso, que foram concedidas pelo próprio pai da vítima, que devido ao estado emocional preferiu não gravar entrevistas, apontam que a Marina faltou ao trabalho na última sexta-feira. Isso soou estranho para a família, mas eles nem imaginavam aonde é que isso iria parar, né? Terminar no caso. Já no sábado, algumas testemunhas informaram para o pai da jovem que ela teria sido vista entrando em casa com 2 homens desconhecidos. Essa foi a última vez que ela foi vista
aqui no bairro. A família ficou abalada durante todo esse tempo, mas ficou esperando, que a jovem aparecesse e que eles soubessem de alguma informação. Só que o pai da Marina encontrou a filha morta no quarto. Ela estava na cama e aparentemente não apresentava sinais de violência. Imediatamente o pai acionou a polícia, que esteve aqui para fazer os procedimentos legais. E um homem de 59 anos foi encontrado morto dentro da própria casa. O crime aconteceu no bairro Santa Etelvina, na Zona Norte. E, segundo a polícia, a vítima foi esfaqueada. O corpo do homem foi encontrado por volta das 9 horas da noite na própria residência, que fica aqui na rua Curimatã, no bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus. A vítima foi identificada como Lázaro Costa Pinto, de 59 anos. Um amigo de Lázaro estaria passando pelas proximidades da casa dele quando teria notado o portão arrombado. Incomodado com a situação, esse amigo teria entrado na residência para saber se estava tudo bem com Lázaro. No momento que ele se aproximou da área externa da casa, já se deparou com a vítima morta. Lázaro foi encontrado debaixo de um colchão, em meio a entulhos e sem roupas. Desesperado com a situação, esse amigo acabou denunciando o caso para os policiais da 26ª SICOM. Os PMs isolaram a casa e o corpo foi removido e levado para o Instituto Médico Legal. A vítima foi assassinada com pelo menos 4 facadas. Os policiais militares ainda chegaram a fazer uma varredura nessa região da cidade, mas até o momento os suspeitos não foram identificados. Há relatos dos vizinhos, que não é a primeira vez que essa situação acontece naquela residência, que durante várias vezes, enquanto a vítima estava fora da sua residência, os bandidos entravam e furtavam alguns objetos, E dessa vez, infelizmente, a vítima estava no local. Eu acho que foi surpreendido por eles, a gente não sabe quantas pessoas eram dessa situação, mas infelizmente ele veio a óbito no local. Eles levaram alguma coisa? Não foi possível identificar se foi levado. Informações da família que ele era um acumulador compulsivo, então ele acumulava diversos objetos em casa e a gente não conseguiu identificar o que estava faltando no local, Ele possuía um carro que estava na garagem trancado, então se levaram alguma coisa foi algum objeto pessoal pequeno. O caso agora deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, que vai trabalhar na tentativa de localizar os suspeitos e, de fato, saber a motivação do crime. Após a chegada na identificação da ocorrência, que primeiramente iniciou com arrombamento, não citaram que tinha uma vítima no local, porque o vizinho informou que o portão estava arrombado e solicitou a polícia militar. Quando chegamos ao local, fizemos a varredura no local, achando que ainda poderia ter algum criminoso lá, mas não encontramos nada, apenas a vítima na sala da sua casa. Um crime agora que vai ser investigado pela Polícia Civil, tenente? Isso, a Polícia Civil agora vai entrar com o papel da investigação, para tentar solucionar esse caso. E agora a gente vai falar de uma tragédia que aconteceu no interior do estado. Um adolescente de 14 anos matou a própria irmã, uma menina de 12 anos, com um tiro acidental. O caso aconteceu em uma comunidade rural de Manacapuru. O caso aconteceu no ramal Santa Luzia, que fica no quilômetro 40 aqui da rodovia Manuel Urbano. De acordo com o registro na Delegacia Interativa do município de Manacapuru, o agricultor de 63 anos saiu de casa na companhia dos 2 filhos para ir até a igreja. E para não deixar a arma em casa, ele pegou a espingarda calibre 22 e guardou na casa do vizinho. Quando retornaram da igreja, eles passaram na casa desse vizinho, pegaram a espingarda. Nesse momento, o filho, um menor de 14 anos, pediu para o pai para levar a espingarda até a casa. O pai, de acordo com o registro da delegacia, confiando que a espingarda não estava carregada, entregou a arma para o filho. O filho, então, ficou um pouco mais para trás e o pai caminhou junto com a filha na frente. Nesse momento, ao tentar manusear a arma,
o menor disparou um tiro que acertou uma menina de apenas 12 anos de idade. O tiro atingiu as costas. Ela morreu no local. Passada a agonia, o pai trouxe um menino juntamente com a espingarda e juntos se apresentaram na Delegacia Interativa do município de Manacapuru. Na delegacia, ele contou o fato e, após serem ouvidos, foram liberados. A arma ficou apreendida. De acordo com a delegada do município de Manacapuru, Roberta Merli, que é quem atende pela delegacia especializada aqui do município, o pai deve ser autuado após o término do inquérito policial por porte ilegal de arma de fogo e também por ter entregue a arma para um menor de idade. De acordo com a Polícia Civil, as circunstâncias desse caso seguem sob investigação. Esse é um procedimento padrão, né, da polícia, investigar ainda que haja um relato como esse. Mas é uma tragédia que a gente lamenta muito que tenha acontecido, né? Porque não é só a menina de 12 anos que perde a vida. A família inteira fica desestruturada, sofre muito por essa perda e por tudo o que aconteceu pela circunstância. Ao que parece, pelo relato da família, houve até um cuidado para evitar que alguma coisa pudesse acontecer. Deixaram a arma guardada, mas essa fatalidade acabou acontecendo. O risco de ter arma em casa, né, principalmente com crianças, porque eram 2 meninos muito novos ali, então o risco de fato existe, todo cuidado é pouco e a gente já relatou vários casos como esse, né, de acidentes, nem sempre os tiros de espingarda acabam tirando a vida de uma pessoa, mas a gente já relatou várias situações similares a essa, né, infelizmente isso aconteceu lá no município de Manacapuru, numa comunidade rural, onde é muito comum também que todas as famílias tenham armas desse tipo. Infelizmente, a gente lamenta bastante ter que noticiar esse caso e se solidariza com a família. E no município de Maués, um jovem morreu ao ter a motocicleta atingida por uma caçamba. Sidney Aquicel Maquini de Oliveira, de 21 anos de idade, dirigiu uma caçamba de propriedade dele na Estrada dos Morais, em Maués, acompanhado do amigo Jardel Chaves, de 27 anos, quando o veículo, em alta velocidade, segundo testemunhas, atingiu violentamente o jovem Carlos Edinho Ferreira da Cruz, de 27 anos, que conduzia uma motocicleta modelo Bros. De acordo com a Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, Carlos Edinho foi arrastado alguns metros pela caçamba e morreu na via após sofrer várias fraturas. Sidney Aquicel e um amigo, que tinham ingerido bebida alcoólica, não prestaram socorro à vítima e fugiram do local. A caçamba se retirou do local e volta da cidade, tentou de alguma forma se esconder os acusados na estrada do Pocoyal, onde a Polícia Militar logo em seguida fez a prisão dos mesmos e conduziu a Polícia Civil para os procedimentos legais. Eles foram conduzidos para a 48ª Delegacia Interativa de Polícia de Maués, onde vão ficar à disposição da Justiça. Agora resta saber de que forma o crime cometido vai ser enquadrado. Geralmente, quando alguém morre num acidente de trânsito, o crime é tipificado como homicídio culposo, quando você tem culpa, mas não teve a intenção de matar. Mas o cenário muda quando há a confirmação de ingestão de bebida alcoólica. Quando você bebe e resolve dirigir e tira a vida de alguém dessa forma, você está assumindo o dolo, que é a responsabilidade pelo crime, a intenção de ter cometido. Alguns casos aí já há jurisprudência, que são decisões anteriores que podem balizar as futuras, que já condenaram pessoas por homicídio doloso, que é quando há de fato a intenção de matar. Quando não é tipificado dessa forma, muitas vezes o caso é resolvido na vara do trânsito, então não acaba em cadeia, as pessoas respondem esse crime em liberdade e acabam prestando serviço social. E um homem foi preso na comunidade de São Pedro, no município de Borba, após tentativa de feminicídio. De acordo com a polícia, ele é suspeito de cometer outros crimes. Raimundo Pereira Barros Campos, vulgo Xuxinha, de 28 anos, foi preso por tentativa de feminicídio na comunidade de São Pedro, localizada a 2 horas de lancha do município de Borba. Raimundo desferiu vários golpes de teçado contra uma moça de 22 anos.
Conforme o delegado, Raimundo, no dia do fato, se deslocou até um flutuante no local onde a vítima tinha um comércio. E ao ser negado a venda de produtos, ele pulou uma das janelas e desferiu os golpes. Conseguimos fazer a prisão do Raimundo Pereira Ramos Campos aqui no município de Borba. Raimundo pulou a janela, tomou um terçado da própria vítima e desferiu vários golpes contra a mesma. A vítima precisou ser transferida com urgência para Manaus devido aos ferimentos gravíssimos, inclusive na sua face, no braço, nas pernas. Montamos uma equipe e conseguimos prender Raimundo, vulgo Xuxinha, dentro de uma região de mata, numa residência que provavelmente seja a sua própria residência. Agora ele se encontra preso aqui na nossa delegacia e vai ficar à disposição da justiça. De acordo com o que preconiza a lei, ele pode pegar de 12 a 30 anos de prisão. E agora um caso de violência doméstica. Inconformado com o fim do relacionamento, o homem esfaqueou a ex-mulher no bairro Jorge Teixeira. Ele foi preso, como conta a repórter Amanda Amorim. A dinâmica desta tentativa de homicídio teria acontecido da seguinte forma. A vítima, de 24 anos, teria saído de casa na noite de domingo da comunidade Novo, aqui no bairro Jorge Teixeira, e se deslocado até um salão de beleza. Ao retornar para casa, a mulher acabou tendo uma surpresa desagradável. O ex-marido de 30 anos que não aceitava o fim do casamento. Esse suspeito, que não teve o nome revelado, justamente para preservar a identidade da vítima, teria insinuado para a mulher que gostaria de reatar a relação. A vítima chegou a informar para ele que não dava mais e que, inclusive, ele deveria seguir a sua vida. O homem se revoltou e estaria com uma faca na cintura, de acordo com testemunhas. Se aproximou da vítima e tentou esfaquear. A mulher, para se proteger, acabou colocando a mão no rosto e foi atingida com um golpe. Os moradores da comunidade chegaram a ouvir os gritos da vítima e foram eles que denunciaram o caso para a polícia militar. Essa agressão quase se transforma em uma tragédia, mas foi impedida pelos policiais da 30ª SICOM. A vítima, que levou um golpe na região da mão, foi socorrida e levada para o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, onde foi atendida por uma equipe médica. Devido a ele ter consumido aí bebidas alcoólicas ou algum outro produto aí ilícito, possivelmente deve ter aí aumentado esses ciúmes aí. Ele acabou aí fazendo isso com a moça. Ela foi rápida, conseguiu se escapar ali e chamar a ajuda ali dos vizinhos. Aí pegou só de raspão aí essa furada. Vale ressaltar aí que ele estava bem alterado. A polícia militar teve que fazer o uso da força, que ele não queria ser conduzido à delegacia. Ele estava bem transtornado e violento com a moça e até com a guarnição que chegou lá, ele não queria se render. Como é que vai ficar a situação dele agora? Ele vai responder aí pelo crime de feminicídio tentado. E aí vai ficar aí em cargo da justiça, aí ver se ele vai ser liberado em audiência de custódia ou permanecerá preso. Tenente, agora fica o alerta, né? Para as mulheres que passam por essas situações, elas precisam denunciar e recorrer para a polícia, justamente para que esse caso não se transforme em uma tragédia. Isso não pode acontecer. Isso, às vezes as mulheres pensam que não vai dar em nada, mas pode acontecer o pior. O que a gente aconselha? Está acontecendo isso, o esposo está seguindo, vá logo na delegacia da mulher, faça o boletim de ocorrência, explica a situação, pede aí uma medida protetiva. Em caso ele esteja próximo, liga para a polícia. Se ele descumprir a medida, ele vai ser flagranteado. E a polícia militar está isso, para dar esse apoio e não tenha medo de procurar aí as instituições legais para a proteção da mulher. E o mototaxista foi roubado por um falso passageiro próximo à comunidade Fazendinha. O suspeito chegou a fingir estar mancando no momento em que solicitou a corrida para não levantar suspeitas. Seu Valdenilson da Cunha,
um mototaxista de 48 anos que foi alvo dos bandidos. Ele contou à nossa equipe de reportagem que durante a semana ele roda a cidade inteira, de norte a sul. Mas aos domingos costuma fazer corridas aqui para a área norte da cidade, próximo à comunidade Fazendinha. E foi justamente aqui que esse bandido agiu. A gente tem até umas imagens, um vídeo que a gente conseguiu, que esse bandido ele se passa ali por um cidadão debilitado, né? Ele vem mancando quando aborda o seu Valdenilson para fazer uma corrida. Só que tudo o que o seu Valdenilson menos esperava é que esse homem iria apontar uma arma de fogo em sua direção. A moto eu tô pagando ainda, entendeu? Me pegou aí no Maranhão aí. Aí fazer uma corrida para ele, mostrou os R$10. Aí eu fui levar aí na Fátima 1, a gente sai de Fátima 1 ali. Aí quando chegou lá, ele só apontou a arma na minha costela. Eu não quis soltar a moto, ele deu um tiro no chão, entendeu? Ele chegou a atirar ainda? Chegou, porque eu tentei pular na mão dele, né? Eu olhei só pro pé dele e pra cara dele, não olhei pra cintura, entendeu? A minha derrota foi essa aí, que eu sou acostumado já, né? Tem 8 anos de mototáxi aí, entendeu? Já aconteceu situações parecidas? Já. Faca no pescoço, arma na costela aí, entendeu? Quanto tempo você tinha comprado a moto? Tá fazendo 3 meses, estou pagando a moto ainda. Entendeu? Novinha. É, tá semi-nova, né? Não é nova não, é semi-nova, entendeu? Mas tá aí agora, ó, tô pagando, falta 4 parcelas para terminar de pagar ainda, entendeu? E sem trabalho? Sem trabalho, cara, entendeu? Peço para Deus aí, quem ajudar aí os amigos aí da rua aí, ó, quem vê aí essa imagem aí que tá rodando por aí, me ajudar aí, ó. Isso que eu vou pedir para o senhor deixar as informações dessa moto, que é muito importante, cor, placa, tudo que tiver direito. É uma Fan vermelha, entendeu? Ela tá com as 2 abinhas quebradas da frente. Portanto, é uma Fan, é isso? Uma Fan vermelha, a placa NOT 3C61. Então, você que está em casa assistindo, tá de olho nessas imagens aí. Se você avistar essa motocicleta, denuncie para a polícia para ajudar o seu Valdenilson, porque essa moto, neste momento, está na mão dos bandidos. E agora a gente faz uma pausa para o intervalo e volta daqui a pouco. Vamos falar de um filhote de peixe-boi que foi resgatado em uma malhadeira. Isso preocupa bastante os cientistas, afinal de contas, esse já é o 10º filhote resgatado desde o início do ano. E a gente tem programação especial para o Dia das Mães, está chegando a data, tem programação cultural do Busão Cultural, que se estende para mães e filhos, e também tem programação especial nos centros de convivência. Não sai daí, que eu volto já já e trago todos esses detalhes para você.